E agora eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando que o senhor acredita que é a hora de vender uma ação? Bom, eu vou te dar o exemplo da Itaúsa. Quando ela não gerar mais os resultados que você espera dela. Mas o senhor acredita assim? Porque muitas pessoas têm dúvida. Carol, vamos dar um exemplo aqui. A Magazine Luiza. Tá passando, né? O varejo está passando esse momento delicado, as ações estão despencando, e aí os investidores ficam assim. Será que eu vendo ação agora? Será que eu não vendo? Né? Será que eu compro? Será que não? O senhor acha que depende da fase, por exemplo, a Itaúsa agora. O senhor vendeu porque, né, de repente veio essa fase, ou seja, vende porque tá passando esse momento e você vendeu porque perdeu o sentido? Ou você acha que, por exemplo, nesse caso, a Magazine Luiza, por exemplo, está passando esse momento, o investidor deve vender ou não? Deve avaliar a empresa? Veja o que eu vou falar para você. Você e todos esses que acreditam no setor de varejo, eles são um pouco informados em termos de histórico, né? As empresas de varejo, pelo menos umas 40, quebraram. E as próximas quebrarão. Tá certo? Magazine Luiza, um dia vai quebrar. Eu não sei quando, mas ela vai quebrar. Tá entendendo? Eu não sou profeta. Estou falando em termos de histórico. Veja bem, quebrou o seu Gears, quebrou a Casa Centro, quebrou o Mapping, quebrou a Slooper, quebrou a Ultralar, quebrou, e mais que eu já nem me lembro, né? Há pouco tempo atrás, a máquina de vendas também está pendurada, né? A Via Varejo está pendurada, se eu não tivesse colocado 300, 400 milhões. O que acontece no Brasil, principalmente, é o seguinte. O setor de varejo é um setor que ele é manco. Ele não tem uma conotação confiável na sua operacionalização. Por quê? Porque o governo ele engana você e engana todo mundo, tá certo? Ele diz para você que a inflação é 8% quando é 40%, tá entendendo? Então, o que acontece? No varejo, você compra um produto por R$1 e você fala, bom, eu vou vender esse produto em 10 parcelas ganhando 100%, tá correto? Então, você vai vender por 2. O que ocorre? Durante o transcorrer, a inflação, ela corrói de uma forma vingativa, até eu diria. Então, quando chegou na metade do caminho, aquilo que você vai receber R$2 no fim da linha, você já tem que comprar esse produto por R$2. Então, o varejo é uma atividade que você tem que estar sempre aportando recursos, sistematicamente. É por isso que, na minha avaliação, ele não é um setor bom. Então, quem compra varejo é porque ele desconhece isso, tá entendendo? Ele desconhece. A margem é muito e nós não desconhecemos. É por isso que a gente não compra varejo, né? Agora, Barsi, quando a gente fala em varejo, você está falando de um varejo no geral ou só no varejo eletrônico, por exemplo, Magazine Luiza, Via? O varejo de eletroeletrônicos e linha branca, tudo aquilo que você pulveriza aí numa venda de 10, 15 parcelas, tá entendendo? Agora, por exemplo, Barsi, você tem alguns o varejo farmácia, o varejo vestuário. Você tem alguns outros varejos que são bons. A farmácia, por exemplo, bem administrada, é um negócio bom, tá certo? Raia Drogasil, por exemplo, é uma empresa cara, mas que... Não, ela não é cara. Ela é uma empresa que tem preço razoável, né? Agora, não adianta você também congestionar. Por exemplo, há pouco tempo atrás, o Grupo Ultra, assim, a gente teve a oportunidade de falar, eu acho que vocês estão fazendo mau investimento. Mas eles compraram um conjunto de empresas chamada Extra Farma. É isso? E eles venderam. Porque eles não têm expertise. Você precisa ter expertise naquilo que você faz. E dificilmente alguém vai ter uma expertise melhor do que a Drogasil. Tá entendendo? Quais os melhores setores da Bolsa para você, Barsi? Para quem está nos assistindo, focar mais ali para investir. Os melhores setores para você investir são aqueles sem o qual uma economia não funciona.
Esses são os melhores setores. Então, você tem energia elétrica, você tem Banco. energia elétrica, setor de bancos comerciais, não é? Você tem Saneamento? telefonia, tá entendendo? Saneamento o senhor gosta? Saneamento eu não aprecio muito. Eu tenho algumas ações da Sabesp compradas há muitos anos, né? Mas um saneamento aqui no Brasil ainda tem muito lugar que tem fossa, né? Uhum. Então, o investimento em saneamento, como ele é feito mais ou menos, a maioria por estatais, então, o que você coloca embaixo da terra não gera voto. Então, Entendi. é difícil o camarada se empenhar, né? Para fazer andar o processo. Pra fazer Né? Agora andar até o processo. aprovaram, não sei nem como é que ficou a questão do marco do saneamento, né? Que o governo tinha aprovado, depois veio a pandemia, parece que meio que ficou esquecido isso, né? Não, a questão do saneamento ela é comentada, divulgada, discutida há 30 anos, mas nunca completa. Tá entendendo? Barsi, comentando sobre o setor elétrico, quais são as 3 ações que o senhor mais gosta? Todas. Eu gosto de todas. Que o senhor tem De mais todas, posição? eu gosto de todas aquelas que geram e transmitem. Aquelas que distribuem, não. Tá entendendo? E se ela faz os 3? Gera, transmite, por exemplo, a Copel. Ela gera, Mas eu não transmite... tenho Copel. Ah, sim. Aí o senhor já não faz o exatamente, seu estilo, né? A gente tem muito mais, não, tem mais direcionado para aquelas que geram e transmitem. Por quê? Porque o custo de geração e o investimento em geração, como o investimento em transmissão, é muito menor do que o investimento em distribuição. Distribuição, a empresa tem, 70 mil clientes, né? E na transmissão tem 1 ou 2. Então, o custo é sempre menor, o custo de operação, consequentemente, o resultado é sempre mais significativo. Quais são as 3 ações que o senhor mais tem na sua carteira do setor elétrico? Dentre essas todas, que o senhor mais... Eu tenho uma que também eu comprei a 40, 50 centavos, né? Que é a CEMIG, tá entendendo? Que é uma empresa que sempre deu dividendo, distribuiu dividendo. Eu tenho ações da TRPL, eu tenho ações da Taesa, tá entendendo? Agora eu estou comprando ações de uma empresa chamada Auren. A Auren é uma empresa que é nova e ela está se constituindo com a fusão da CESP mais a estrutura Votorantim. Então, é uma empresa ainda que está num estado embrionário, mas com certeza ela vai evoluir bastante. Tá certo? Agora, Barsi, algumas elétricas, elas têm o dedo do governo, no caso, né? Isso... Todas têm o dedo do governo. Todas, né? Todas. E A isso não te Eletrobras, incomoda? ela é sócia de todas. A Eletrobras é uma holding, tá entendendo? Entendi. É isso aí. Então, Isso não te incomoda, né? Nesse caso... não o me governo incomoda porque a Eletrobras ela é gerida por uma empresa, por uma governança. E as outras, cada uma, são geridas por estruturas diferentes.